de TV, de rádio, aos sites, blogs, também aos veículos impressos, pelas presenças honrosas aqui nesta manhã. Muito obrigado a todos os jornalistas, repórteres que estão aqui conosco, também algumas lideranças políticas. O objetivo dessa reunião é falar um pouco sobre a decisão tomada pela Justiça recentemente, que anulou todos os atos da famigerada Operação Cash Delivery, ocorrida no ano 2018. Antes de falar desse momento especificamente, eu queria lembrar que tão logo houve a homologação da chamada delação premiada, por volta de 2016, 2017, eu era governador e convidei a imprensa toda goiana para uma reunião no Palácio Pedro Duque Teixeira, e lá eu fiz uma apresentação em PowerPoint mostrando cada depoimento de cada um dos 4 delatores da empresa construtora Odebrecht. Eu fiz questão de mostrar o que cada um tinha dito, isso foi colocado em PowerPoint, para deixar evidenciado que em nenhum momento qualquer um dos 4 delatores tinham feito qualquer acusação a mim como governador ou ao meu governo. Eu fui bastante didático ao mostrar essas falas dos delatores, porque todos eles disseram: nunca tivemos qualquer benefício do governo do Estado, nunca tivemos qualquer ato que pudesse significar troca entre o governador ou o governo e a empresa. Pelo contrário, algum deles até disse: nós tomamos prejuízo, nós nos sentimos prejudicados, porque na licitação da subdelegação de saneamento da Saneago em Goiânia, aliás, em Aparecida, Trindade e Rio Verde, Jataí, a empresa teve que pagar um ágio de 250%, me parece, à época. Então, como é que poderia ter havido troca, benefício a uma empresa construtora grande, se eles tiveram que pagar um ágio a favor da empresa de saneamento do Estado muito grande? Isso tudo eu mostrei à época, deixando claro que nem os próprios delatores tinham dito feito quaisquer acusações ou dito quaisquer palavras que pudessem minimamente acusar ou deixar qualquer dúvida em relação à lisura do governo do Estado. Isso não é o que eu disse, é o que está lá nos autos e nos depoimentos que foram feitos pelos 4 delatores. Eu disse isso há 7 anos atrás, sei lá, 2017, 6 anos atrás, 5 anos atrás. Não foi agora. Mas, enfim, passado o tempo, eu me desincompatibilizei com o governo do Estado no dia 6 de abril de 2018. A partir daí, de forma equivocada, errada, o STJ aceitou cindir aquele inquérito em 2, enviando um a pedido do Ministério Público de Goiás para a Justiça Comum e o outro para a Justiça Eleitoral. Jamais eles poderiam fazer isso, jamais, porque a acusação que havia, ou a informação, não era nem acusação, é de que a empresa teria ajudado as campanhas nossas de 2010 com o chamado Caixa 2, ou com ajuda financeira não contabilizada. Foi a única coisa que eles disseram, mais nada. Como é que uma afirmação de que houve ajuda de campanha poderia resultar no inquérito por crime comum, corrupção, essas coisas? Então foi toda uma inversão de valores, uma inversão da situação para claramente prejudicar a mim enquanto pessoa e a mim como político e candidato. Isso foi dito lá atrás. Quando eu fui fazer o depoimento à Polícia Federal, eu simplesmente reafirmei tudo que estava nos autos. Eu havia estudado esses autos, eu conheço esses autos, sabia o que estava escrito lá e reafirmei exatamente o que eu tinha dito 3 anos atrás, à época. Então, à medida em que há essa decisão agora da Justiça, do STF, de anular todas as provas, liquidar com essa famigerada ação,
fica muito claro de que, à época, houve uma sórdida armação política com um único objetivo, que era me derrotar como candidato ao Senado. E eu quero corroborar com isso ao dizer o seguinte: à época das eleições, eu não fui o único citado nas eleições. Os delatores da Odebrecht disseram que eu, o então candidato a governador à época, Iris Rezende, o então prefeito de Aparecida, Maguito Vilela, o então deputado federal Daniel Vilela e o atual governador, Daniel, que é candidato a vice-governador agora, e o atual governador Ronaldo Caiado, que era apelidado de vaqueiro pelas delatores da Odebrecht, também haviam recebido ajuda financeira de campanha, ou seja, o chamado Caixa 2. Ora, se Iris, Maguito, Caiado, Daniel Vilela e outros foram citados, por que fizeram essa trama só contra mim? Por que fizeram essa armação só contra mim? Se não havia qualquer materialidade de qualquer crime, por que fazer engendrar essa operação apenas em relação a Marconi Perillo? Está mais do que claro que foi uma sujeira enorme, uma sordidez enorme o que fizeram comigo. No mínimo, não poderia haver 2 pesos e 2 medidas. No mínimo, teriam que ter feito uma investigação em relação a todos e não em relação a mim. Então, resta claro que desde o início essa operação tinha um objetivo claro: era o objetivo de me prejudicar politicamente, de me humilhar politicamente, de tentar me desmoralizar politicamente. E conseguiram, à época, à medida em que eu saí do primeiro lugar na pesquisa para senador e figurei em 5º lugar. Eu tive mais de 400 mil votos, graças a Deus, e graças à credibilidade do nosso nome. Mas não foi fácil. Foi uma situação humilhante, desmoralizante, uma situação que machucou profundamente a minha alma, a alma da minha família. Isso nos deixou envergonhados, nos deixou tristes. Bom, mas agora os advogados do Jaime Rigon, Dr. Cristiano Zanin e Dr. Romero, impetram um HC exatamente questionando esse erro lá da origem, que era a questão da cisão do inquérito. E o que é que o ministro do STF faz? Ele acolhe integralmente o pedido, cancelando, anulando definitivamente todos os atos. Não estou falando de prova, porque prova não tem, mas todos os atos, não só desse inquérito, mas de outros correlatos que foram originados por conta dessa famigerada, dessa ordinária operação Cash Delivery. Bom, mas como se isso só não bastasse, na semana seguinte havia o prazo, que era o prazo de sexta-feira, para que o Ministério Público Federal recorresse da decisão do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? O Procurador-Geral da República, o Ministério Público Federal, não recorreram da decisão da Justiça Federal. Tamanho era o erro, tamanho foi a armação, que nem o próprio Procurador-Geral da República quis coadunar com aqueles que politicamente armaram essa investigação. Essa armação, armaram essa operação chamada Cash Delivery. Hoje ela está morta, enterrada. Aquele inquérito que deveria ter ido lá atrás, 2016, 17, 18, para a Justiça Eleitoral de primeiro grau, agora terá que ir para a Justiça Eleitoral para começar tudo do zero, para investigar o que eles da Justiça Eleitoral já arquivaram no ano passado, no ano atrasado. Ano passado, eles arquivaram dizendo que não houve qualquer indício de Caixa 2 ou de irregularidade nas minhas campanhas de 2014 e 2010. Então, nós estamos diante do seguinte cenário: a Justiça Eleitoral já arquivou aquele inquérito relacionado a ela, dizer que não houve Caixa 2, que não houve qualquer irregularidade. Agora, a Justiça Comum, a Justiça de terceiro grau, também manda anular tudo. O que fica nisso aí? Fica a sensação de que foi cometida uma grande injustiça. A certeza, aliás, de que foi cometida uma grande injustiça e de que a pior justiça que existe é a justiça tardia. Essa é a pior das injustiças, é a justiça tardia. Ela é importante, ela chegou ainda a tempo para poder me dar essa condição de falar de peito aberto aqui, o que eu já tinha falado lá atrás, ou seja, de corroborar o que eu já tinha dito lá atrás.
fizeram uma armação, tentaram sujar o meu nome, fizeram uma sujeira de nome. Eu estou aqui, mais uma vez, depois de passar muito tempo sendo acusado de corrupção, disso, daquilo outro, com a tranquilidade de poder dizer, olha, eu fui o político mais investigado, eu fui o político mais perseguido da história de Goiás. Fizeram a maior operação política contra mim, que passados mais de 4 anos que eu deixei o governo, eu estou aqui tranquilo, de coração limpo, de consciência tranquila, de peito aberto, e principalmente com as mãos limpas, como eu sempre estive, para poder falar sobre esse tema e para falar sobre quaisquer outros temas aqui do nosso Estado. Os nossos governos foram governos operosos, governos que fizeram a economia para fazer muito. Naquela época eu pagava, nos meus governos, eu pagava a dívida externa, a dívida do Estado da União, rigorosamente em dia. Nós pagamos mais de 40 bilhões. Se for atualizar isso, vai dar uns 60 bilhões. Esse governo não paga nem um centavo da dívida do Estado da União. A gente pagava os funcionários rigorosamente em dia, 13º na data do aniversário, tinha programas sociais que atendiam centenas de milhares de goianos pobres, que agora não tem nem comida no prato, que não tem programas para estudar os filhos. A gente tinha infraestrutura por toda parte, programas de saúde, segurança, educação, programas para industrialização, para gerar empregos. Hoje não tem nada disso. Onde é que está o dinheiro? Me pergunto às vezes, onde é que o Marconi pôs o dinheiro? Eu pus o dinheiro em obras que mudaram para valer, para sempre, a história de Goiás. Em programas sociais que estudaram 200 mil jovens com bolsa universitária. E por aí afora, 90 unidades do Vapo de FUP, 150 escolas padrão século XXI, 63 colégios militares, 88 estações de tratamento de esgoto, 5 mil quilômetros de rodovias construídas, 6 mil quilômetros de rodovias reconstruídas, enfim, obras em toda a parte do Estado, programas sociais, UEG. Então, a verdade é que o dinheiro nosso foi muito bem aplicado. Eu quero saber onde é que está o dinheiro de hoje. Não se paga dívida, não dá aumento para os funcionários, não respeita o funcionalismo público e não tem dinheiro para fazer obra, para fazer nada. Então, eu encerro essa primeira fase aqui, a fase preliminar, para mais uma vez dizer que eu estou aqui, apesar da justiça tardia, que acaba significando injustiça, eu estou aqui para dizer que eu estou tranquilo, não guardo mágoa, não guardo rancor, mas essa é uma oportunidade que eu tenho para, mais uma vez, falar o que eu falei lá atrás, que não havia nada que pudesse me incriminar, e agora, mais do que nunca, isso está bem claro, graças à decisão da Justiça e o fato do Ministério Público não ter recorrido. Agradeço a vocês e me coloco à disposição para as perguntas. Eu gostaria... Primeiro ela, depois o seu. O senhor pretende se candidatar? Não, essas coisas não dependem da gente. Candidatura depende de quem é aliado, depende do povo, através de pesquisas qualitativas, quantitativas, e das pessoas, dos militantes, dos líderes que sustentam qualquer candidatura. Eu estou disposto a participar efetivamente do processo eleitoral de 2022 e estou consultando nesse momento, nos encontros que eu estou fazendo, as lideranças. O que eu estou ouvindo das lideranças, por parte de 80%, 90% das lideranças, é o desejo de que eu seja candidato ao governo do Estado. Uma parte gostaria que eu disputasse o Senado, uma parte pequena a Câmara Federal, hoje muito pequeno esse número de pessoas que querem isso, e nas pesquisas quantitativas, o que a gente observa é que uma parte maior deseja que eu seja candidato ao Senado e uma parte um pouco menor que eu seja candidato ao governo. Governador, o senhor falou aí, e no seu relato, inclusive, o senhor coloca que o prejuízo político, também pessoal, do senhor foi muito grande, e tudo que aconteceu de 2018 para cá. E o senhor falou que foi perseguido, que foi uma armação sólida contra o senhor. A quem o senhor atribui essa armação sólida e essa perseguição? Vocês sabem perfeitamente quem armou isso tudo. Quem armou foi gente da política e gente que tem ligação com a política dentro do Ministério Público Federal e da Justiça Federal. As pessoas que estavam envolvidas eram muito sincronizadas. Para você ter uma ideia, tinha veículo de televisão nacional que estava já esperando só o momento no dia que eu fui depor para que houvesse a divulgação do decreto de prisão preventiva, para que pudesse soltar na hora. Era um negócio absolutamente armado. Tem político que anunciou antes o que iria acontecer. Então foi
uma armação muito suja, muito sórdida, uma operação escandalosa e que vai merecer reparos mais adiante. Não tenham dúvidas. Eu, por exemplo, já estou constituindo um escritório para entrar com ação contra promotores aqui de Goiás, 1 ou 2 promotores, que me perseguiram permanentemente durante todos os últimos anos, com ações de improbidade infundadas. E o pior, e cada ação dessa dizia, olha, bloqueia-se tantos bilhões do Marconi. Eu nunca tive um centavo, nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas quando se fala, bloqueia tantos milhões ou bilhões do Marconi, o povo acha que a gente tem esse dinheiro na conta. Então, assim, o que leva as pessoas a acharem que a gente fez coisa errada é esse tipo de desinformação. Todas as vezes que dizem, olha, bloqueou tantos milhões, o povo acha que a gente tem esse dinheiro. E não é verdade, não existe isso. Isso é apenas uma figura de linguagem. Eu já contratei um advogado, já assinei o contrato para entrar com ação no Conselho Nacional do Ministério Público contra 2 promotores aqui de Goiás, para que eles sejam punidos com um processo administrativo disciplinar e outras penas que estão previstas por conta de vinculações políticas e por conta de não serem isentos nas ações que eles realizaram e desenvolveram contra mim, particularmente, pessoalmente. Tem promotor que antes era da área da defesa do cidadão ou do patrimônio, a defesa do patrimônio, bastou que o outro governador entrasse e saiu correndo, para não entrar com ação como fizeram comigo, para não serem cobrados de fazerem com o atual que fizeram comigo. Então, isso tudo está muito bem claro. Hoje tem redes sociais, nós juntamos todo o material e já estamos encaminhando para a devida ação. Não é ação de reparação indenizatória, não. Ação do Conselho Nacional do Ministério Público para apurar se houve ou não desvio de conduta por parte desses que deveriam defender legitimamente e com isenção as leis e a Constituição. Governador, o senhor falou que foi uma trama, foi uma armação. Aqui é o Evarista Rádio São Francisco de Anápolis. Por que é que fizeram isso com o senhor? O senhor imagina por que é que essas pessoas fizeram isso? Nós já tínhamos 5 mandatos, 4 meus, um do Alcides, que a gente estava liderando o Estado. Havia um desejo enorme de que houvesse uma ruptura. A ruptura no voto estava difícil, porque a gente continuava merecendo a confiança e a credibilidade por parte do povo. E aí a forma de tirar alguém da liderança ou da ação política é armar uma trama como essa, uma farsa como essa, para que do ponto de vista inverso, invertido, haja condições de se tirar um líder da sua área, da sua linha de representação. Eu queria que o senhor falasse se essa decisão cabe julgamento, se pode haver algum desdobramento, o que vocês já esperam nos próximos capítulos? Em relação à Castelharia, Livre, zero. A Castelharia está morta, porque houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal e poderia haver a possibilidade de um recurso por parte do Procurador-Geral da República ou da Procuradoria-Geral da República. Esse prazo se esgotou na sexta-feira, 2 semanas atrás. Não houve recurso. Se não houve recurso, acabou. Agora, esse inquérito, que deveria lá atrás ter ido para a Justiça Eleitoral de primeiro grau, vai para a Justiça Eleitoral, eles vão começar uma nova investigação e nós vamos defender. Com uma diferença, a Justiça de primeiro grau eleitoral, instada a pronunciar sobre essa questão do Caixa 2 ou de financiamento de campanha, já se manifestou lá atrás, mandou arquivar, determinou o arquivamento do procedimento, porque não havia qualquer prova de utilização de Caixa 2. Eu não sei o que vai acontecer agora que o inquérito volta para lá, mas eu tenho muita confiança na justiça goiana, tenho muita confiança na justiça brasileira. Pode ser que um ou outro, às vezes, se desvie do caminho, mas a justiça como um todo e o próprio Ministério Público como um todo sempre mereceram da minha parte apoio e muito respeito. Governador, a oposição em Goiás ainda está meio desarticulada, as candidaturas estão todas definidas e a gente imaginava que, diante do cenário aí, houvesse um avançar nas negociações entre o senhor e o Mendanha como representantes da oposição, ainda no primeiro turno. Isso ainda é possível? Isso ainda está sendo conversado? Se o senhor for pré-candidato, o
senhor deve estar ao lado dele no primeiro turno, ou essa deve ser uma construção para o segundo turno? Nós ainda estamos há quase 3 meses do último prazo para as convenções. As convenções vão ser realizadas até o dia 5 de agosto. Portanto, até o dia 5 de agosto, nós teremos um prazo suficiente para discutir alianças, definir estratégias, conversar com partidos e verificar o que é possível fazer no primeiro turno das eleições. Eu sempre gostei do diálogo, eu sempre gostei da aglutinação de forças, sobretudo quando se tem um bom propósito. Agora, se der para fazer uma boa aliança no primeiro turno, ótimo. Se não der, vamos caminhar para fazer no segundo turno. Desde o início, o PSDB tem afirmado a sua disposição de ter candidato próprio ao governo do Estado, pelo histórico de realizações, pelo histórico de trabalho do PSDB de Goiás aqui no Estado. Mas nós não somos donos da verdade. Eu, particularmente, não tenho projeto pessoal algum, não tenho vaidade, não tenho estresse em relação a isso. Nós vamos continuar conversando e vamos continuar buscando essa alternativa da unidade de alguns players, de alguns candidatos, já no primeiro turno. Se der, ótimo. Se não der, bola para frente, vamos buscar essa alternativa no segundo turno. Governador, como o senhor avalia o sistema judiciário de Goiás, que em 2018, dias antes da eleição, o acusou e 4 anos depois o coloca como inocente? Como o senhor avalia o sistema judiciário? Junto com essa pergunta, o que deve fazer outros políticos para que não passem por esses processos novamente em anos eleitorais? Eu sempre considerei o Poder Judiciário goiano de altíssimo nível, com altíssimo nível de resolutividade dos conflitos e das causas aqui no Estado. A mesma coisa o Ministério Público. No nível estadual, você tem às vezes um ou outro caso de quem desvirtua desse excelente andamento desenvolvido pela Justiça, pelo Ministério Público aqui no Estado. Essa decisão não foi uma decisão da Justiça de Goiás. Essa decisão foi da Justiça Federal, que envolvia também o Ministério Público Federal. E a decisão mais recente foi do Supremo Tribunal Federal, e a decisão de não recorrer foi da Procuradoria-Geral da República. Eu repito, sempre tive respeito pelas autoridades judiciárias no nosso Estado, no nosso país, e continuo confiando. Agora, eu só lamento que tenha sido feita justiça muito tempo depois, muitos anos depois de tudo que eu passei nesse período. Governador, nessas caminhadas que o senhor tem feito pelo Estado, pela receptividade da população, pela conversa que o senhor tem tido com lideranças, pode ser o incentivo que faltava para o senhor assumir de vez uma candidatura ao governo novamente? Eu não vou me precipitar ainda, vou aguardar o tempo certo para que, conversando com todo mundo, a gente tome uma decisão. Agora, quem me conhece sabe que eu sou resiliente, eu tenho coragem para enfrentar desafios, eu sempre fui uma pessoa determinada, sobretudo quando o propósito, o foco é fazer o bem. Eu nunca estive na atividade pública, na atividade política, que não fosse para fazer o bem, porque a política é um instrumento que se tem para materializar sonhos em realidade, projetos e esperanças em algo concreto. Então, a política só tem sentido quando a gente a utiliza para fazer o bem. E é isso que eu fiz ao longo do tempo. Marconi, nós na TV Gazeta estamos recebendo pré-candidatos todos os dias, como o Vitor Hugo, o Hilda Moraes, que já declararam apoio ao Bolsonaro publicamente. Se o senhor viabilizar a sua candidatura, qual linha de raciocínio você vai seguir? Você vai apoiar quem? Como vai ser as suas ligações? Bolsonaro ou, enfim, esclarecer. Obrigado pela pergunta. Independentemente de ser candidato ou não, eu vou apoiar o candidato apoiado pelo meu partido. Eu sempre fiz isso na vida. Tenho 27 anos de filiação e militância no PSDB e nunca fiz diferente. Eu sou disciplinado, eu sou coerente e sou absolutamente leal aos princípios e valores do meu partido. Então, eu vou caminhar com o meu partido. Eu acho muito feio o que fazem no Brasil. Cada hora o político está de um lado, muitos políticos, não digo todos, cada hora estão do lado. É como macaco pulando de galho em galho. Eu não sou assim. Eu tenho uma
convicção em relação ao que o PSDB fez pelo Brasil, acredito no que nós fizemos para o Goiás e vou continuar leal aos princípios e aos valores defendidos pela social-democracia brasileira. Governador, recentemente o senhor passou por alguns problemas de saúde. Agora uma pergunta mais pessoal. Eu queria que o senhor nos dissesse como é que está a sua saúde depois dessa cirurgia, como é que está o tratamento, porque depois da cirurgia me parece que o senhor teria que ter um acompanhamento. Queria que o senhor falasse da sua saúde também. Obrigado. Eu tive um problema chamado de arritmia cardíaca, uma das espécies de arritmia. Eu detectei isso por acaso em janeiro, fazendo um exame para renovar a CNH. Fui para o hospital, fiquei lá 2 dias, conseguimos reverter. Abril ela voltou, quer dizer, a arritmia é o batimento cardíaco muito acelerado. E aí em abril voltou, a aceleração estava por volta de 150 deitado, né? Então é muito alto. O que isso pode trazer? Ou um AVC, caso um coágulo se desprenda e vá para o cérebro, ou um infarto. E eu fui hospitalizado, eu estava em São Paulo, continuei lá. A internação primeiro foi aqui em Goiânia, fui muito bem atendido. E aí no primeiro dia nós fizemos um tratamento com medicamentos na veia e depois um choque no coração. No primeiro dia reverteu, no segundo dia voltou, e aí eu resolvi fazer a cirurgia no dia seguinte, chamada ablação, que é uma intervenção não muito invasiva no coração, através da veia femoral, um catéter. Fizeram todo o procedimento, não só de um tipo de AVC, de arritmia, mas também o outro, que é o chama de fibrilação atrial. Fizeram o procedimento em todo o átrio também, mais 2 outras veias. É um procedimento tecnologicamente muito avançado e que dá muito resultado. Em 95% dos casos não há retorno da arritmia. Eu estou me sentindo muito bem, claro, tem que ficar de repouso, afinal de contas foi feita uma intervenção de cauterização do coração, em parte do coração, mas eu estou muito bem, graças a Deus, e animado. Talvez até fazendo o que eu não deveria, que era participar de atividades como essa aqui, que acabam, por mais tranquilo que a gente esteja, acabam gerando um pouco de estresse. Mas está tudo bem, muito obrigado aí pela torcida, pelas orações e pelas vibrações de todo mundo. Na sua longa trajetória política, o senhor nunca enfrentou o Caiado para o mesmo cargo, nem deputado, nem senado, nem o governo. Essa seria a primeira vez que vocês dois se enfrentariam, visto que o senhor é um homem que já enfrentou os grandes nomes do Estado, como Iris, Maguito, e foi vencedor em ambos os duelos. Seria 2022 o duelo de Caiado contra Marconi para medir se Marconi realmente consegue vencer todos os grandes nomes do Estado? Queria fazer só uma retrospectiva na política goiana. Se você for avaliar a política de Goiás nos últimos 60 anos, apenas 2 líderes políticos enfrentaram e venceram máquinas administrativas. O primeiro a enfrentar uma máquina forte e vencê-la foi o Iris Rezende, na eleição de 1982, quando ele enfrentou a máquina federal e estadual do PDS, e venceu. O outro político que modestamente venceu, enfrentou e venceu máquina, fui eu. Em 1998, eu enfrentei a máquina forte do MDB de Goiás, do Iris Rezende, Marquito. Era uma máquina muito poderosa, ninguém teve coragem de enfrentá-la, e eu tive a coragem de ir para o debate, e graças a Deus vencemos as eleições. E depois, em 2002, novamente, 2010, novamente, eu enfrentei uma máquina poderosa. Desta feita, a máquina federal, tendo Lula como presidente e Dilma como candidata a presidente, o Alcides Rodrigues aqui em Goiás como governador do estado, e as principais prefeituras, Anápolis, Aparecida e Goiânia. E, graças a Deus, novamente, nós vencemos essas máquinas todas, e à época o Lula com 80% de aprovação no país. Então, se tem uma pessoa que não teme a adversidade, que não teme enfrentar máquinas poderosas, sou eu. Isso não quer dizer que eu vá enfrentar novamente, mas se tem algo que eu não aprendi a ter medo na vida, é o medo de enfrentar adversidades e de lutar por aquilo que eu acredito.
o senhor avalia a gestão Ronaldo Caiado? Eu sou suspeito para falar sobre isso, né? Minha avaliação é de que ele é o pior governador da história de Goiás. Governador, eu queria falar nisso, do atual governo. Uma coisa que se plantou desde o início do atual governo é que o senhor saiu daqui do estado fugido, quando o Caiado ganhou as eleições. Eu queria que o senhor esclarecesse isso e dissesse a sua opinião sobre tudo isso que até hoje nem existe em dizer. Meu amigo, você acredita nisso? Tanto que está aqui, né? Isso é um absurdo, né? Essa foi a narrativa que ele e outros criaram para tentar me desmoralizar, me jogar no chão. Na verdade, o que ele tentou fazer, você sabe muito bem que você é um jornalista experiente, foi me tirar do páreo para sempre. Esse pessoal jamais imaginou ou jamais sonhou, gostaria que eu estivesse aqui livremente falando sobre esses temas todos. Para eles, o melhor dos mundos era que eu ficasse fora, que eu fosse abatido fisicamente ou politicamente, ou que eu morresse num desses problemas de saúde. Isso era o melhor dos mundos para eles. Graças a Deus eu estou aqui. E se eu estou aqui é porque eu não tenho nada a temer, porque eu não devo nada. Principalmente porque eu tenho a consciência rigorosamente tranquila. Quando eu fui passar um tempo em São Paulo, eu nunca deixei de residir em Goiás. A minha casa fica na cidade de Pirinópolis, no distrito de Pirinópolis, e eu continuo morando lá desde sempre, desde que eu me mudei do Palácio, eu moro em Pirinópolis. E tenho também um apartamento das minhas filhas em São Paulo. Eu fui para São Paulo para trabalhar. Saco vazio não para em pé, tinha que trabalhar, tinha que ganhar um dinheiro para poder sobreviver. Ao contrário do que essa narrativa criou, eu não fiquei rico, eu não tenho renda. Então, ou eu trabalho ou eu não tenho condições de arcar com as minhas despesas. Essa é a verdade, nua e crua. Acredite quem quiser acreditar. Mas há um ano que eu já estou ficando mais tempo aqui do que lá. Passei o tempo, trabalhei muito, continuo trabalhando muito, mas a minha residência é em Goiás e vou continuar aqui enquanto eu tiver vida e saúde. Governador, sobre federações de partidos, o PSDB e o Cidadania estão se unindo. O que muda na corrida política com essas federações partidárias e se o senhor acha positivo ou negativo? Eu acho muito positivo, fortalece, né, os partidos que estão em federação. No caso de Goiás, o PSDB deixa de ser um partido só na largada e passa a ter 2 partidos já na largada. Claro, a gente vai procurar alianças com outros, mas em princípio a gente já começa com 2 partidos na corrida para as eleições. O MDB pode entrar nessa federação, o senhor acredita nisso, governador? Não, o MDB não vai entrar nessa federação. Não? Já está decidido pelas cúpulas que poderão fazer uma aliança, mas não uma federação. Aqui está representando o Cidadania, o Giovanni, que já foi secretário de Estado, já foi presidente do PPS, hoje Cidadania, que é com quem eu estou tratando, eles companheiros do Cidadania, sobre a estratégia da organização da federação aqui no Estado. Governador, já me falou, Ronaldo, se não fosse a opção, porque você poderia ser o candidato à presidência do PSDB. Você acredita nisso e tem essa pretensão? É a bondade dele. Agora, é claro, se eu tivesse sido eleito senador da República em 2018, eu teria, com certeza, um protagonismo diferente na política nacional de hoje. Não sei se chegaria a esse ponto, mas é claro que eu teria um outro tipo de presença, um outro tipo de protagonismo no país e, sobretudo, no Congresso Nacional. Sobre a eleição presidencial, o senhor falou aí agora da importância de seguir as orientações do partido, e o partido tem um dilema hoje no plano nacional, não sabe melhor do que ninguém. Se o Dória continua candidato ou não, se as prévias vão valer ou não, queria saber a opinião do senhor sobre essa indecisão do partido, que nem também decide a sua questão interna, nem também procura a terceira via para compor uma oposição na disputa federal. Olha, como militante disciplinado que eu sou, eu vou receber o pré-candidato à presidência da República, escolhido nas prévias pelo PSDB, nessa semana aqui em Goiás, para uma visita, o João Dória. Então, eu sou assim, eu sou 880, não tem essa história de ficar em cima do muro, não tem essa história de ficar aderindo por conveniência.
Se tomarem uma outra decisão no nível nacional, e eu não sou nem membro da Executiva Nacional, se tomarem outra decisão, eu também vou acolher. Mas, por enquanto, eu estou com aquele que foi o vencedor das prévias. E qual a mensagem, diante de tudo que o senhor passou nesses últimos anos, qual a mensagem que o senhor deixaria para o povo goiano? É a mensagem que o senhor quer falar mesmo, diretamente para o povo goiano? Eu estava lendo ontem uma parte de um dos discursos de um dos maiores juristas e políticos que o Brasil teve em todos os tempos, Afonso Arino de Melo Franco. Afonso Arino foi senador constituinte e ajudou a escrever a Constituinte de 88. E num dos discursos dele, ele fala claramente da importância de se preservar os alicerces, os valores da democracia e, sobretudo, manter a atividade política valorizada. Todas as vezes que você tenta destruir a política, os políticos, a classe política, a democracia perece. No mundo inteiro, a democracia é sustentada pelo pilar da política, pelos pilares da política. Essa tripartição de poderes, em alguns casos, em outros no parlamentarismo não, que é o judiciário, o executivo, o legislativo, o judiciário. Então eu estava lendo ontem, até um artigo escrito por um amigo antigo, querido, Paulinho, de Niquelândia, e ele falando sobre esse, ele tem escrito artigos sobre Ulisses Guimarães, sobre outros, e eu estava refletindo sobre o quanto é importante não se destruir os pilares da política, da atividade política. Talvez a grande lição do que aconteceu comigo é essa. Não atentem contra os pilares da democracia sobre os políticos de forma sórdida, suja, porque a cada vez que você abate um político bem intencionado, você está tentando contra a própria democracia. Então a lição que fica é essa: não cometam injustiças com pessoas que não merecem ser injustiçados. É claro, se a pessoa cometeu erros, se ela praticou corrupção, praticou irregularidade, que seja punido. Mas não dá para aceitar no Brasil a prática do uso da justiça, das leis, ou do Ministério Público, de setores do Ministério Público, para se fazer injustiça, para se cometer injustiça. Nós vimos no Brasil, nos últimos anos, muita injustiça cometida. Muita coisa certa foi feita também, mas muita injustiça. E à medida em que as injustiças ocorrem, você deixa a política mais pobre. Todo mundo acompanhou o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Sob o pretexto de nova política, elegeu-se gente, pessoas que não tinham o menor conhecimento da atividade pública, que não tinham o menor preparo, a menor competência para administrar bens públicos, para administrar governos. E aí houve um empobrecimento, uma decadência das instituições. Hoje a gente tem uma guerra. Isso tudo é em função do que aconteceu, do acirramento desse debate político através das redes sociais. Quer dizer, hoje você vive dramas como inflação, desemprego, fome, falta de comida no prato das famílias, por conta desse acirramento exacerbado que houve, por conta desse exacerbamento e dessa radicalização que não leva ninguém a lugar algum. Quer dizer, o Brasil perdeu muito nos últimos anos por conta desse empobrecimento da política. Então, assim, o que eu acho é que quem tem a obrigação de fazer justiça, que faça justiça efetivamente. Aí, repito, justiça tardia é injustiça manifesta. Marconi, e consentida. o senhor não é médico. No entanto, o senhor investiu muito no seu governo em saúde, grandes obras, grandes unidades. O que o senhor teria feito, uma curiosidade que eu tenho, o que o senhor teria feito no período de pandemia se o senhor fosse o governador? Teria debatido exaustivamente com todos os atores da sociedade goiana para tomar as medidas mais adequadas que pudessem evitar mortes, que pudessem evitar o agravamento, mas que também pudessem mitigar a quebradeira geral que aconteceu no nosso estado por conta da insensibilidade do governo. Não há palavra mágica, mas o meu estilo, o meu histórico nas relações institucionais e políticas sempre foi no diálogo permanente com todo mundo. Eu teria me dedicado a debater exaustivamente
com as federações de empresas, de trabalhadores, com as igrejas, com os clubes de serviço, com o comércio, com a indústria. Teria debatido e buscado usar o dinheirão que veio para Goiás de forma muito mais eficiente. Eu teria concluído obras que não tinham sido concluídas ainda, equipado essas obras e botado para funcionar. Eu teria utilizado as obras públicas de maneira mais eficaz. A gente deixou muita coisa pronta e funcionando, e graças a isso, com certeza, a gente não teve uma explosão maior de mortes aqui no estado, mas eu teria utilizado melhor os recursos da saúde para consolidar a rede de saúde. Não é ter lei de UTI só no período da pandemia, é você ter, como eu procurei fazer com a rede Hugo, com os AMBs que depois viraram policlínicas, né, que é a regionalização da saúde, e, por outro lado, teria usado melhor o dinheiro da Goiás Fomento e os recursos que vieram de Brasília para atender as pessoas que estavam passando fome, com problemas emergenciais, mas, sobretudo, criar uma espécie de linha especial do Banco do Povo, com o Goiás Fomento, com recursos federais, para botar dinheiro na veia do comerciante ou do empresário pequeno, que perdeu tudo durante a pandemia. Ou seja, criar um ciclo virtuoso para que, de novo, essas pessoas pudessem funcionar. E outra coisa, fazendo o que eu fazia com o Banco do Povo, cobrando dinheiro, juro baratíssimo, 1% ao ano, para que realmente essas pessoas tivessem condições de voltar a produzir, de voltar a gerar empregos para si, para os familiares, vizinhos. Enfim, eu não sou governador, mas se fosse, teria buscado caminhar de uma maneira bem diferente do que aconteceu aqui. Eu não vou dizer que não houve acerto, pode ter tido acerto, pode ter tido erro, mas o meu estilo é um. Eu sou um cara que vim de família simples, eu vim do interior. Eu não tenho sangue azul. Tem gente que nasce em berço de ouro e acha que tem que trazer insensibilidade para a política. Eu não. Eu tenho sensibilidade porque eu venho de baixo e eu aprendi a conviver com a dor das pessoas, com as alegrias, a ser solidário com todos. Governador, o que você acha da estratégia do atual governo, dessa política de mudança de nomes das obras, prédios e tudo que foi construído no seu governo, pelo PSDB, que mudou de novo, mas que continua sendo praticamente a mesma coisa? Imagina se não fosse os programas nossos, né? O que eles iam falar na televisão hoje? Se não fosse o trabalho que a gente fez na segurança, concursos, promoções, carros novos, armamentos, modernização, inteligência, valorização, salários. Imagina se não fosse o trabalho nosso, que discurso que teriam hoje na segurança, que está completamente desmotivado. Imagine se não fossem os nossos hospitais, os nossos investimentos em saúde, se não fosse a gente ter colocado o Goiás em primeiro no INDEB em 2013. Imagine se não fosse a infraestrutura, se não fosse a industrialização, a geração de caixa e de tributos. Imagine que não seria de Goiás, né? Ou desse governo. Quer dizer, não teria o que falar, já não tem. O pior de tudo é que a cada dia eu recebo informações de que reduziram a produtividade, reduziram o atendimento, precarizaram o atendimento no CRE, no UGOL, no Hugo, no VaptVupt. Eu fico triste ao ouvir essas coisas. E depois voltam alguns programas sociais com 20% do que era, com outros nomes para tentar dizer que fizeram alguma coisa, mas com atendimento mínimo. E o pior de tudo, voltaram porque chegou o tempo da eleição, o tempo da política. Durante 3 anos ninguém precisava de nada, sobretudo nos 2 anos da pandemia. De repente, esses programas voltam com outros nomes, sem nenhuma criatividade, mas enfim, isso é um problema deles, e eles é quem vão ter que justificar essa inércia agora nas eleições. E essas mudanças de nomes? Bolsa Universitária não é mais bolsa, essa época não tem, outros programas também. É para tentar justificar que fizeram alguma coisa. Eu lamento muito que não tenham tido a capacidade de criar um programa sequer, novo, né? À época eu tinha 35 anos e a gente começou a criar dezenas de programas novos, que inclusive serviram de referência para o Brasil inteiro. Governador, recentemente o deputado delegado Eduardo Prado sugeriu abrir uma CPI para investigar as misteriosas transferências dos delegados da DECOR.
feitos pelo governo do Estado, essas transferências. Gostaria de saber a opinião do senhor, a avaliação do senhor sobre essas transferências de delegados da Delegacia de Investigação da Corrupção. Se eu fosse deputado estadual, eu apoiaria firmemente esse instrumento de CPI de investigação. É uma vergonha o que aconteceu, as mudanças que ocorreram na DECOR, quando investigações começaram a chegar perto do governador e quando começaram a exigir que investigações contra nós, mesmo sem provas, pudessem ter algum tipo de resultado. Isso é uma vergonha. Isso é a negação do Estado Democrático de Direito. Marvini, a TV Gazeta, junto com o Instituto Voga, fez uma pesquisa que foi publicada no dia 3 de maio e aqui em Goiás o Lula está à frente de Bolsonaro. Você, como um experiente político, como que você avalia o governo de Bolsonaro? Já que você falou em inflação, desemprego, fome, como que você avalia o governo Bolsonaro? Olha, eu tenho evitado fazer esse tipo de avaliação, até porque não me cabe nesse momento fazê-lo, e até porque eu ainda trabalho numa empresa que não tem que se manifestar em relação a esse tipo de tema. Agora, à medida que eu decida por uma candidatura, à medida que eu seja candidato, com certeza eu vou dar a minha opinião na hora certa. Vocês querem falar também aqui em pé ou tá bom assim? Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana, um bom dia, uma boa semana. E eu agradeço muito a oportunidade de voltar a falar com vocês através de entrevista coletiva. Um abração para vocês.